Vamos ficar em pé? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 18. Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 18. Diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Aquele que vencer e fazer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e a despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi, a autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Fala agora ao nosso coração, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar. Hoje temos a ceia, mas antes, irmãos, vamos continuar o nosso estudo que temos feito sobre as cartas às igrejas do Apocalipse. Hoje nós vamos falar sobre a carta à igreja de Tiatira. Vamos ver o mapa da Ásia para ver onde ficava essa igreja, a igreja de Tiatira. Aí deve ter um mapa. Então, irmãos, o que é que nós já estudamos? O apóstolo João recebeu de Jesus 7 cartas, ou mandou que ele escrevesse 7 cartas para 7 igrejas que ficavam na Ásia, atual Turquia. E aí o mensageiro saiu da ilha de Pátimos, vocês estão vendo aí. João estava preso na ilha de Pátimos. A revelação que ele recebeu de Jesus foi na ilha de Pátimos. E aí o mensageiro sai com essas 7 cartas. E a primeira carta que ele entrega, como nós já vimos, foi para a igreja de Éfeso. O mensageiro foi até a igreja de Éfeso. Entregando a carta à igreja de Éfeso, ele entregou a carta ao pastor da igreja de Éfeso. Ele se dirige para a cidade de Esmirna. E lá ele entrega a segunda carta ao pastor da igreja de Esmirna. Aí ele continua a viagem dele. De Esmirna ele se dirige à cidade de Pérgamo.
Chegando na cidade, ele se dirige à igreja de Pérgamo e entrega a carta que Jesus mandou ao pastor da igreja de Pérgamo. E aí ele vai viajar agora 65 quilômetros e vai para a cidade de Tiatira. Chegando na cidade de Tiatira, ele entrega a carta ao pastor da igreja de Tiatira. Irmãos, das 7 cidades que Jesus mandou a carta, a cidade de Tiatira era a menor cidade. Das 7, era a menor cidade. Agora é interessante, irmãos, que essa carta, a carta a Tiatira, é a maior carta das 7. Se você for ver o tamanho das cartas, repare que essa carta é maior do que a carta a Éfeso, a carta a Esmina, a carta a Pérgamo, a carta a Filadélfia. Essa carta é a maior de todas, apesar da cidade das 7 ser a menorzinha. Essa cidade, irmãos, Tiatira, ela não era uma cidade que se destacava como centro político ou religioso. Não havia, como em outras cidades, não havia adoração ao imperador. Politicamente falando, era uma cidade que não tinha muito destaque na região. E também não era centro religioso. Nós vimos que Éfeso, Esmirna e Pérgamo eram centros religiosos. Haviam nessas cidades e nas outras cidades, havia adoração aos deuses pagãos, haviam templos religiosos. Em Éfeso havia o templo da deusa Diana, que era considerada uma das maravilhas do mundo naquela época. Mas nessa cidade de Tiatira não havia esses destaques, nem politicamente e nem na área religiosa. A cidade de Tiatira, irmãos, ela se destacava por ser um grande centro comercial. O comércio era muito forte nessa cidade. Havia, inclusive, muitas associações comerciais, que seriam hoje, nós chamamos de sindicatos. Naquela época, eles chamavam de associações comerciais. E havia, então, em Tiatira se fabricava muita coisa em Tiatira. Por exemplo, havia muitas fábricas de roupa em Tiatira. Havia também fábricas de cerâmica em Tiatira. Havia vendas, eles fabricavam também objetos de bronze. E eles também vendiam tintas em Tiatira. Vendiam tintas. Então, lá havia um comércio muito grande. As pessoas iam a Tiatira para fazer compras. Quando alguém dizia assim, olha, vamos em Tiatira, a pessoa já sabia para que era. Era para fazer compras, porque o centro comercial lá era muito forte. Atualmente, irmãos, existe uma aldeia no mesmo lugar da antiga cidade. Essa aldeia se chama Aquisar. Então hoje, se você for visitar Tiatira, você não vai encontrar mais uma cidade chamada Tiatira. Você vai encontrar uma aldeia chamada Aquisar. Temos aí algumas ruínas da cidade de Tiatira, são coisas antigas. Aquele prédio que está no fundo é mais novo. Então essa aí é ruínas também. São ruínas de Tiatira, essas duas fotos aí. Então, essas ruínas ainda estão lá. Tiatira, então, não foi uma cidade tão importante como foram as outras cidades. Uma coisa interessante, irmãos, com relação a Tiatira, é que a primeira pessoa a se converter através do ministério do apóstolo Paulo na Macedônia era de
Tiatira. Como era o nome dessa pessoa? Peguei os irmãos, hein? Irmãos, essa pergunta é básica, não é possível. Quem foi a primeira pessoa que se converteu na Macedônia? Vou dar mais uma dica. Essa pessoa se converteu na beira de um rio. Vamos lá, irmãos? Atos 16, 11 a 15. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana, e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de... Os irmãos não sabiam disso, pelo amor de Deus. E por que ficaram calados? Esqueceu? Ai, ai. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Amém? Palmas para Jesus. Glória a Deus. Pois é, irmãos, essa mulher, Lídia, era de Tiatira. Só que ela não estava mais morando em Tiatira. Ela tinha se mudado para a cidade de Filipos, porque lá, como era um centro comercial, ela tinha mais chances de vender o seu produto. E provavelmente, irmãos, por ela ser vendedora de púrpura, irmãos, era um tecido de cor avermelhada, e era um tecido muito caro, esse tecido de púrpura. E naquela época somente autoridades, reis, príncipes, é que se vestiam de púrpura, porque era caro, irmãos, era caro esse tecido de púrpura. Então, provavelmente, Lídia devia ser uma pessoa de boas condições financeiras, porque se ela era vendedora de púrpura, e púrpura era um artigo caro, e só rico que comprava púrpura, praticamente, então o que acontecia? Ela devia ser uma pessoa bem situada economicamente. Então, assim era essa cidade. Vamos ver a igreja de Tiatira. Como é que era essa igreja? Provavelmente, irmãos, não era uma igreja grande. Se a cidade era pequena, provavelmente a igreja também era pequena. Vamos ver primeiro como é que Jesus se apresentou a essa igreja. Nós vimos na quarta passada que para a igreja de Pérgamo, Jesus se apresentou como aquele que tem uma espada de 2 gumes, não foi? Jesus se apresentou à igreja de Pérgamo como aquele que tem a espada afiada, espada de 2 gumes. Como é que ele vai se apresentar para a igreja de Tiatira? Apocalipse 2,18. Vamos ver? Apocalipse 2,18. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Por que Jesus se apresenta assim para essa igreja? Tem uma razão, irmãos. Olhos como chama de fogo, ou seja, Jesus está dizendo: olha, eu estou vendo tudo que está acontecendo dentro dessa igreja. Os meus olhos, eles estão penetrando dentro da igreja, e eu estou vendo tudo que está acontecendo dentro da igreja. E ele também se apresenta como os pés, que tem os pés como bronze reluzente. O bronze, irmãos, na Bíblia significa poder, autoridade. Então Jesus, ele se apresenta para a igreja de Tiatira como aquele que vê tudo e aquele que tem grande autoridade.
Jesus começa elogiando a igreja. Aliás, sempre nas cartas, primeiro vem os elogios e depois vem as advertências, vem o puxão de orelha. E aí, irmãos, a gente precisa aprender com Jesus. Quando você for puxar a orelha de alguém, repreender alguém, sabe o que é que você faz? Elogia primeiro essa pessoa. Amém? Porque provavelmente, irmãos, todo mundo, todas as pessoas têm defeitos e virtudes. Amém? Seu marido, por exemplo, deve ter defeitos, com certeza, mas alguma virtude ele deve ter. Não tem? Por pior que ele seja, mas ele deve ter alguma virtude. Sua esposa, a mesma coisa, não é verdade? Porque tem gente, irmãos, que só vai no defeito, e fica só no defeito, e só no defeito. Antes de falar do defeito, diga para a pessoa: olha, eu quero te elogiar, porque você tem isso de bom, você tem isso de bom, né? Olha, depois que você fala as virtudes, aí você vai e fala os defeitos. Amém? Porque, irmãos, quando a gente olha Jesus chamando a atenção das igrejas, ele só não chamou a atenção de duas igrejas, né, que não tinham defeitos, aparentemente. Mas nas outras igrejas que tinham virtudes e defeitos, o que é que Jesus fez? Primeiro, ele elogiou. Amém? Então aprenda isso. Amém? A psicologia também ensina isso, viu, irmãos? Que antes da gente mostrar os defeitos da pessoa, a gente deve elogiar as pessoas pelas virtudes que ela tem. E, meus irmãos, essa igreja era uma igreja virtuosa. Ela tinha muitas virtudes, não eram poucas não, viu? Não eram poucas não, as virtudes dessa igreja. Vamos ver quais eram as virtudes dessa igreja? Está no versículo 19, Apocalipse 2:19. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. E sei que você, isso aqui é importante, viu, irmãos? Mais importante ainda, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Que coisa, irmãos, maravilhosa dessa igreja. Vamos deixar esse texto aí na tela? Então, qual eram as virtudes dessa igreja? Jesus começa dizendo: conheço as suas obras. Obras, irmãos, está falando aí da totalidade das ações dos crentes de Tiatira. Ou seja, eles eram crentes, irmãos, dinâmicos. Não ficava ninguém parado em Tiatira. Todos os crentes de Tiatira, ou a sua maioria, eles eram dinâmicos, eles eram atuantes, eles desenvolviam a obra do Senhor. Então Jesus está dizendo: eu conheço as suas obras, está no plural, obras. Ou seja, eram obra social, obras espirituais. Eles provavelmente evangelizavam muito, né, ajudavam os pobres. Obras, eu conheço as suas obras. Era uma igreja também cheia de quê? Amor. Amém? Interessante, né, irmãos? O que faltava em Éfeso tinha de sobra em Tiatira. O que é que faltava em Éfeso? O amor. Se lembram que quando nós estudamos a carta à igreja de Éfeso, que era uma igreja laboriosa, uma igreja que não admitia hereges dentro dela, no seu meio, no seu hall de membros, mas era uma igreja que Jesus falou o quê? Tenho contra ti uma coisa, que tu deixaste, o quê? Primeiro amor. Isso é a igreja de Éfeso. Já essa igreja era ao contrário da igreja de Éfeso. Eles tinham muito amor. Amém? Glória a Deus. Outra coisa que eles tinham, outra virtude, qual era? Fé. A Bíblia diz que sem fé ninguém agrada a Deus. E fé aqui, irmãos, tem a ver com fidelidade também, viu? Eles tinham fé e eram fiéis ao mesmo tempo. Tinham fé e eram fiéis. Então é uma igreja que estava bem na fé. Eles acreditavam mesmo. Eram fiéis ao Senhor. Eram fiéis. Outra virtude dessa igreja. Qual era a outra virtude?
Perseverança. Ninguém desanimava fácil nessa igreja, não. Era uma igreja perseverante em seguir ao Senhor, em fazer a obra de Deus. Eram perseverantes. E por último, irmãos, que é uma coisa muito importante e que deve ser também realidade nas nossas vidas. Eu sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. Ou seja, essa igreja, os crentes dessa igreja, estavam o quê? Parados espiritualmente? Não. Diminuindo? Não. Eles estavam o quê? Crescendo, estavam evoluindo. Irmãos, não basta apenas ser crente, você tem que evoluir espiritualmente, amém? Diga para quem está ao seu lado, precisamos evoluir espiritualmente. Você está evoluindo espiritualmente, irmão? Ou você entra ano e sai ano, é o mesmo crente, é a mesma coisa, não muda, não evolui. Pastor, mas eu não desviei. Amém, graças a Deus. Você está na igreja, não desviou, é alguma coisa. Mas, meu irmão, se contentar só e não se desviar, porque tem crente, irmãos, que coloca isso como alvo. Eu quero chegar em 2018 dentro da igreja, não vou me desviar. Amém, irmãos. Mas se não cresce também, não desenvolve, né? Você tem que evoluir, amém? Em 2018, eu espero que você esteja sendo um crente melhor do que você foi em 2017, amém? Em 2019, você vai ser um crente melhor do que foi em 2018. Ó, evolução, amém? Evoluindo. Mas, irmão, tem crente que eu fico observando, meu Deus, entra ano e sai ano, a pessoa é a mesma coisa. Né? Fica naquele, né? Parece que está, né? Parou no tempo, não evoluiu, não se desenvolveu espiritualmente, né? Continua no mesmo lugar, né? Se converteu e parou no tempo, né? Não, tem essa igreja aí, esses crentes, ó, eles estão fazendo mais agora do que ao contrário da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, em vez de evoluir, estava evoluindo. Em vez de crescer, eles estavam diminuindo Éfeso. Essa não, essa estava crescendo. Amém? Palmas para Jesus, glória a Deus. Oi, irmãos. Está fazendo mais agora do que no princípio. Então avalie sua vida espiritual. Você está fazendo mais agora do que fazia antes? Avalie isso, viu? Se você não estiver fazendo mais agora do que fazia antes, Deus está te falando nessa noite. Você deveria estar fazendo mais agora do que você fez antes. Quando você se converteu, mais do que você fez ano passado. Amém? Glória a Deus. Então, era uma igreja virtuosa. Era uma igreja virtuosa. Bom, mas agora, depois dos elogios, Jesus vai chamar a atenção de alguns crentes dessa igreja. Irmãos, reparem que essa igreja, dentro dessa igreja, tinha 3 grupos de pessoas, 3 tipos de gente dentro dessa igreja. É como acontece, irmãos, na maioria das igrejas, né? As igrejas são compostas de grupos diferentes. Olha os grupos que tinham nessa aqui de Tiatira. Tinha aqueles que eram fiéis a Deus e não arredavam o pé da fidelidade. Tinha um segundo grupo que eram os que se conformavam com o pecado. Eles não estavam pecando, mas eles estavam tolerando aqueles que pecavam. Ou seja, eles não se envolviam no pecado, mas também não falavam nada contra o pecado. E tinha o terceiro grupo, que era aqueles que estavam vivendo no pecado. 3 grupos de crentes dentro da igreja de Tiatira. Primeiro, eram os que não pecavam e não admitiam o pecado. Segundo, os que não pecavam, não estavam pecando, mas estavam conformados com o pecado. E o terceiro grupo é o que estava vivendo no pecado. Vamos ver qual foi a repreensão de Jesus, qual eram os defeitos dessa igreja, ou o defeito dessa igreja, está no versículo 20, Apocalipse 2:20. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza.
Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Pode deixar esse texto aí. Olha o que estava acontecendo na igreja de Tiatira. Havia uma mulher, o problema de Tiatira, irmãos, era uma mulher que se dizia, o quê? Profetisa, chamada Jezabel. Irmão, Jezabel é provavelmente um nome simbólico. Não era o nome real dessa mulher. Por quê? Irmãos, qual seria o pai e a mãe israelita que daria o nome da filha de Jezabel? Qual seria o pai ou a mãe? Menina nasceu, vamos dar um nome, que nome? Jezabel. Não, irmãos, por que não daria esse nome? Por causa de uma mulher que houve no Antigo Testamento, chamada Jezabel, e que cometeu os piores pecados contra Deus. Se lembram de Jezabel no Antigo Testamento? Quem era Jezabel, pastor? Jezabel, quem era? Ela era a esposa de um rei, chamado que rei? Acabe. Daqui a pouco nós vamos ler sobre ela, essa Jezabel histórica do Antigo Testamento. Mas, irmãos, então, hoje mesmo, né, aqui mesmo no nosso mundo, né, aqui, você conhece alguma mulher chamada Jezabel? Levanta a mão. Eu não conheço. Você conhece? Por que ninguém, aqui no Brasil, imagina, no Brasil, ninguém dá o nome para a filha de Jezabel? É difícil. Agora, Jezabel, irmãos, provavelmente o nome dessa mulher era outro. Jezabel é uma referência à esposa do rei Acabe, que levou a nação de Israel a adorar falsos deuses. Vamos ver 1 Reis 16, só para os irmãos, a gente ver um pouquinho sobre a Jezabel. 1 Reis 16, 29 a 33. Tem aí? Já está na tela. No ano 38, olha só, do reinado de Asa, em Judá, Acabe, filho de Onri, se tornou rei de Israel e governou 22 anos em Samaria. Ele pecou contra o Senhor Deus, mais do que qualquer um dos que haviam sido reis antes dele. Não se contentando em pecar contra o rei Jeroboão, Acabe fez pior e casou com filha de Etibal, rei de Sidom, e adorou o deus Baal. Tem mais? Acabe construiu um templo para Baal em Samaria. Olha o que ele fez, irmãos. Construiu um templo para Baal em Samaria. Fez para ele um altar e colocou no templo. Levantou também um poste da deusa Acera, e assim fez mais coisas para deixar o Senhor Deus irado do que todos os reis de Israel haviam feito antes dele. Olha, irmãos, e Acabe, ele era influenciado por Jezabel. Acabe, irmãos, ele era comandado por Jezabel. Acabe não tinha voz, não tinha autoridade nenhuma. E eu vou ler um outro texto de 1 Reis, que não vai aparecer aí na tela, é 1 Reis 21. 1 Reis 21, que mostra a atuação de Acabe. 1 Reis 21, 25. Ouça o que diz aqui esse texto. 1 Reis 21, 25. Diz assim: nunca houve ninguém igual a Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, a sua esposa, o instigava. Olha, Jezabel ficava por trás de Acabe instigando ele. E o que é que Jezabel fez? Ela matou muitos profetas do Senhor. Matou muitos. Inclusive tentou matar o profeta Elias. E se não fosse Deus, ela teria matado Elias também. Ela mandou matar Nabote. Quem foi Nabote? Dono da vinha. Porque Acabe queria comprar a vinha, Nabote disse que não vendia, porque era herança de família. Acabe ficou todo amuado em cima da cama.
Ela perguntou a Acabe: o que é que você tem? Por que você está triste? Ah, porque eu queria a vinha de Nabote, ele não quer vender. Ah, meu filho, deixa que eu dou um jeito. Mandou matar Nabote. Olha que mulher, irmãos. E ela influenciava o marido negativamente. O que acontece então, irmãos? O espírito que atuou nessa Jezabel histórica, o espírito demoníaco que atuou nela, estava atuando dentro da igreja de Tiatira, na vida de uma mulher. Não sabemos o nome real dela. Por isso que ela era chamada de Jezabel. Porque a mesma coisa que a Jezabel histórica fez, essa Jezabel de Tiatira estava fazendo. Levando alguns crentes de Tiatira ao pecado, incentivando eles a pecar, ensinando, porque o texto diz que ela ensinava e induzia os crentes de Tiatira a fazer duas coisas principais. O que é que ela ensinava? Ou seja, irmãos, ela assumia o púlpito da igreja, o pastor permitia que essa mulher, que se dizia o quê? Profetiza, ela subia no púlpito da igreja e ensinava aos crentes e induzia os crentes a fazer o quê? Cometer o quê? Imoralidade sexual e comer as comidas sacrificadas aos ídolos. Irmãos, que coisa triste, viu? E os crentes de Tiatira, muitos estavam o quê? Acomodados, né? Não, deixa, ela profetiza, né? Deus está usando ela. Olha, irmãos, que coisa terrível estava acontecendo. Provavelmente, irmãos, essa mulher tinha alguns dons. Ela devia ter uma personalidade talvez muito forte, né? Ela devia ter dons, e ela conseguiu, irmãos, atrair a atenção de muita gente dentro da igreja. E muita gente começou a fazer e a praticar o que ela ensinava e o que ela mesma deveria praticar. Porque se ela ensinava os servos de Deus a cometer imoralidade sexual, provavelmente ela mesma fazia isso. Ela devia estar dando um exemplo disso aí, de ir aos templos pagãos comer as comidas sacrificadas aos ídolos. O defeito, irmão, desses crentes de Tiatira era parecido com o defeito dos crentes de Pérgamo. O que é que estava acontecendo em Pérgamo? Em Pérgamo havia o ensino dos nicolaítas, não foi? A gente não aprendeu isso quarta passada? E tinha os seguidores de Balaão, dentro da igreja de Pérgamo. E os crentes de Pérgamo também estavam tolerando esses nicolaítas e esses seguidores de Balaão. Não estavam tomando providência nenhuma. A mesma coisa acontecendo com a igreja de Tiatira. Talvez, irmãos, a gente não sabe, como essa igreja era muito amorosa, e quando a pessoa é muito amorosa, ela às vezes tem a tendência, não, né, é amor, a gente não pode, né, disciplinar o irmão, não vamos fazer nada contra ele, porque nós temos que amar uns aos outros. Mas, irmãos, o amor não pode ser feito em custo da verdade. A gente tem que amar em verdade, amém? Amor, 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 sim, o amor a gente vai amar, mas se tem alguém prejudicando a igreja, essa pessoa precisa ser disciplinada, corrigida, e às vezes até excluída do rol de membros da igreja. Era o que deveriam ter feito com Jezabel, excluir ela da igreja, mas ela não foi excluída. Então essa mulher, irmãos, ela estava influenciando negativamente os membros da igreja, estava conduzindo eles para o pecado. E aí, irmãos, tem uma ilustração muito interessante. Quem já ouviu falar do bode Judas? Não é Judas o que traiu Jesus, não. Ele era realmente um bode. Mas o bode Judas que eu estou falando é outro. Mostra aí o bode Judas. Os irmãos sabiam que há muitos anos atrás, havia um costume nos Estados Unidos para conduzir os criadores de ovelha, quando eles queriam conduzir as ovelhas para o matadouro, eles colocavam um bode
no meio das ovelhas. Está até aí, olha o bode aí na frente. Esse bode, irmãos, ele ficava uma semana lá junto com as ovelhas. As ovelhas se acostumavam com o bode e achavam até que o bode era uma delas, uma das ovelhas. E o bode, irmão, se você for reparar, o som que o bode faz é parecido um pouco com o som da ovelha. São sons parecidos. E às vezes eles botavam até um bode branco junto com as ovelhas. E aí, quando eles queriam levar as ovelhas para o matadouro, o bode, que já era ensinado a ir para o matadouro, o bode saía na frente das ovelhas. E as ovelhas, coitadinhas, iam atrás pensando, não, o bode está... porque os animais, irmãos, têm esse negócio de acompanhar o que vai na frente, não tem? Aconteceu, irmãos, há 20 dias atrás, eu estava lendo uma notícia, eu não me lembro se foi aqui no Brasil, um fazendeiro perdeu umas 30 vacas, porque uma vaca foi na frente e caiu lá no despenhadeiro. Ela pulou e caiu no despenhadeiro. Irmãos, todas as vacas que vinham atrás dela, no instinto, seguindo a que ia na frente, também pulavam do despenhadeiro. O fazendeiro teve um prejuízo enorme. Então, irmãos, eles usavam a estratégia, isso há muitos anos lá, antigamente, eu não sei se usa hoje, eu acho que não. Porque hoje tem os defensores, né, dos animais, tudo aí. Mas esse bode ia na frente, e o nome dele era o bode Judas. O bode Judas. Você sabia que nas igrejas tem bode Judas também? Irmãos, tem. Não se engane, não se iluda não. Não acho que... Tem, irmão, na igreja tem bode Judas também. É aquela pessoa que fica, olha, parece crente, né, tem dons, mas fica induzindo as pessoas a cometer o erro. A cometer um erro. A cometer erro. Então, Jezabel era o bode Judas. Diga para quem está ao seu lado, cuidado com o bode Judas, viu? Cuidado com o bode Judas. Irmãos, Jezabel era uma maçã podre dentro do cesto. E se a gente não tira uma maçã podre dentro do cesto, onde tem outras maçãs, o que vai acontecer, irmão? Hein? As maçãs todas vão apodrecer. Irmãos, estão entendendo? Agora, irmãos, o que acontecia em Tiatira? Veja só, eu falei que era um centro forte comercial, não era? Tinham várias associações em Tiatira. Associação de fabricante de roupa, associação de vendedor de púrpura, associação dos fabricantes de tinta, associação dos ferreiros, associação dos carpinteiros. E cada associação dessa tinha um deus protetor, que a gente chama hoje de padroeiro, não tem? Como tem hoje? Por exemplo, quem é o padroeiro dos motoristas? Você sabe, está vendo? Está por dentro, hein? Dizem eles que é São Cristóvão. Mas nós sabemos que o dono dos motoristas, dos caminhões, é Jesus, né? Então, irmãos, tinha lá os fabricantes de roupa, aí tinha um deus deles lá, né, o padroeiro deles. O que é que eles faziam, irmãos? Eles faziam festa para esses padroeiros. Festas, com banquetes, com comida, e que geralmente essas festas e comidas terminavam em orgias. Agora, quem fosse, por exemplo, fabricante de roupa e não fizesse parte dessa associação, estava queimado comercialmente, estava falido. Porque para o comerciante ter sucesso naquela época, ele tinha que fazer parte da associação. E para fazer parte da associação, ele tinha que participar desses banquetes, dessas orgias, senão ele era tirado fora. Então, a Lídia, que era vendedora de púrpura, tinha uma associação de vendedores de púrpura. E eu creio, irmãos, imagino, que quando ela se converteu, a situação dela deve ter ficado um pouco difícil, né? Porque ela deve ter saído dessa associação de vendedores de púrpura, porque ela agora não ia mais nesses jantares, nessas confraternizações das associações. Agora, o que é que dizia Jezabel para os membros da igreja
Porque a maioria dos membros da igreja de Tiatira eram comerciantes. Se a cidade vivia do comércio, os membros da igreja, eles eram comerciantes. E eles se convertiam. E o que é que Jezabel dizia? Não tem problema não. Você pode ir lá no templo dos ídolos. Não, coma. Como que eles oferecerem lá a Apolo? Como que eles oferecerem lá a Afrodite? Como que eles oferecerem lá ao Deus deles? Pode comer, não tem problema nenhum. Irmãos, isso era um problema sério na antiguidade. Paulo teve que dizer aos coríntios: vocês não podem participar da mesa dos demônios e da mesa do Senhor. Porque alguns crentes de Corinto estavam indo para esses jantares dessas associações. E Jezabel dizia o seguinte: não tem problema nenhum, você pode ir, vai comer lá, porque você já é crente. Se você já é crente, não tem problema nenhum, Deus vai entender. Era isso que ela ensinava, irmãos. E como tinha prostituição nesses jantares, nesses banquetes, havia prostituição, porque eles ofereciam aquela comida aos deuses deles, e depois havia a prostituição, a imoralidade sexual. E Jezabel falava para os crentes que não tinha problema nenhum. Aí Jesus entra com uma advertência. Vamos ver qual foi a advertência? Versículo 21. Olha o que Jesus está falando para a igreja. Dê-lhe tempo para quê? Da sua imoralidade sexual. Mas ela... Olha, irmãos, que coisa assim maravilhosa. Como Deus é misericordioso, irmãos. Antes de Deus punir, Ele dá chance para a pessoa se arrepender. Diga para quem está ao seu lado: antes de Deus punir, Ele dá chance da pessoa se arrepender. Ele podia já entrar, acabando com Jezabel, não podia? Podia. Mas, irmãos, olha o que Jesus está falando. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ou seja, irmão, Deus deve ter falado com essa mulher. Deus disse para ela: olha, cuidado, não ensine meus servos a praticar imoralidade sexual, não, a se prostituir, não, se arrependa, mulher. Deus falou com ela, irmãos. Ela ouviu? Mas ela não quer se arrepender. Dê-lhe tempo, mas ela não se arrepende. Aí, irmãos, vem a punição. Qual é a punição? Apocalipse 2, 22 e 23. Vamos ver? Por isso, porque ela não se arrependeu, dei chance, ela não se arrependeu. Vou fazê-la adoecer. Tem traduções que dizem: vou levá-la para uma cama. A cama aí é a cama da doença. A cama da doença. Vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela. Provavelmente, irmãos, aí adultério tem mais um significado espiritual. Não é o adultério físico, pode até ser, porque provavelmente ela estava adulterando com alguns seguidores dela. Mas nesse texto aí, adultério tem mais o sentido de adultério espiritual. Porque, irmãos, a Bíblia fala que quando a gente deixa de servir a Deus para servir a um outro Deus, a gente está fazendo o quê? Adulterando. A gente está traindo Deus, é um adultério. Então essa mulher, quer dizer, os que seguiam, ela vai cair na cama, ou seja, Deus vai mandar uma peste para ela, uma pestilência, uma enfermidade, e os que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Então vai sofrer ela e os seguidores dela. Matarei, olha o que Deus está falando, Jesus está falando, matarei os filhos dessa mulher. Provavelmente, irmãos, aí não está se tratando de filhos biológicos, mas de filhos espirituais. Ela tinha filhos espirituais dela dentro da igreja. E Jesus está dizendo: eu vou matar eles. Olha, matar mesmo, matar. Agora por quê? Olha o que Deus vai dizer agora. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Irmãos, o que Deus ia fazer em Tiatira, todas as igrejas iam ficar sabendo. Às vezes, irmãos, Deus faz isso, para dar exemplo para os outros, viu? Por que Deus matou Ananias e Safira na frente de todo mundo?
Por que Deus não esperou Ananias e Safira chegar em casa, quando os dois estivessem lá? Olha, é o seguinte, na igreja hoje, vocês dois mentiram, e vou matar vocês agora. Buf, aí eles caíram dentro de casa, morria. Por que Deus não fez assim? Por que Deus matou os dois na frente de todo mundo? Aí é pedagogia. Quando você era pequeno e via seus irmãos apanharem, como é que você ficava? A minha mãe me batia na frente dos outros irmãos. Aí dizia assim, olha, é isso que vai acontecer com vocês, se vocês não me obedecerem. Os outros ficavam quietinho, porque viam eu apanhando, ou eu via os outros apanhando. Então, Deus fez na frente de todo mundo, irmãos. Vocês acham que aconteceu algum outro caso lá naquela igreja de Ananias e Safira depois disso? Será que alguém depois vendeu de novo um terreno e mentiu lá? Irmãos, eu tenho plena certeza que ninguém mais fez aquilo, porque ninguém é burro, né? Quando alguém pensava em fazer, um dizia para o outro, rapaz, se lembra de Ananias e Safira, rapaz? É mesmo, aí não fazia mais, tá vendo? Então, irmãos, Jesus está dizendo, eu vou matar os filhos dela, e todas as igrejas vão saber o que eu fiz. Olha que coisa. Agora, irmãos, Deus tem uma palavra, Jesus tem uma palavra àqueles que eram fiéis. Não foi todo mundo que foi atrás de Jezabel. Não, tinham os fiéis. Qual é a palavra que Deus dá aos fiéis? Apocalipse 2, 24. Apocalipse 2, 24 e 25. Aos demais que estão a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam como eles dizem, os profundos segredos de Satanás. Olha que coisa, a profetisa e os seguidores diziam o seguinte, rapaz, vocês precisam aprender as profundezas de Satanás. Irmãos, os estudiosos têm várias interpretações para o que significa, o que ela queria dizer em conhecer as profundezas de Satanás. Que coisa estranha era essa, irmãos? Alguns estudiosos acham que era o seguinte, que ela dizia o seguinte, você precisa conhecer o pecado a fundo, né? Para você evitar o pecado. Você precisa conhecer o que é adultério. Como é que você vai conhecer adultério se você não adulterar? Era mais ou menos um ensino desse parecido, viu, irmão? Você precisa conhecer as profundezas de Satanás. Olha que coisa diabólica, irmãos. Digo, não porei outra carga sobre vocês. Amém? Qual era a carga, pastor, que os fiéis estavam levando? Eu creio, irmãos, que era a carga do sofrimento por ser crente, era a carga, de estar numa cidade onde, era difícil ser crente. Acho que era essa carga que Jesus está falando. Eu não vou pôr outra carga em cima de vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Amém? E a recompensa para os fiéis? Tem recompensa? Tem. Qual é a recompensa? Vamos ver, Apocalipse 2, 26 e 28. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, haver autoridade sobre as nações. Ele as governará com cedro de ferro e a despedaçará a um vaso de barro. Ou seja, primeira coisa, Deus vai nos dar autoridade, irmãos. Você sabia que nós vamos julgar os anjos? Amém? Que quando estivermos no céu com Jesus, você vai ter autoridade para governar, dar ordem lá no céu, amém? Glória, você não está muito alegre com isso, né? Amém, irmãos? Você vai governar junto com Jesus, né? Você vai governar junto com Ele, glória a Deus. Vai julgar os anjos, glória a Jesus. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai, amém? Olha, irmãos, a mesma autoridade que Jesus tem, você vai ter, amém? Glória a Deus. E a segunda bênção também, lhe darei a estrela da manhã. Quem já ouviu falar da estrela da manhã? Quem já viu a estrela da manhã no céu? Ninguém viu a estrela da manhã? Irmãos, essa estrela, inclusive tem um ministério aqui da nossa igreja chamado Estrela da Manhã, não tem? É o ministério da melhor idade.
Tem até música Estrela da Manhã que a gente canta. Daqui a pouco a gente pode até cantar ela. Ó, irmãos, Estrela da Manhã tem 2 significados na Bíblia. 2. Pode ser Satanás ou pode ser Jesus. Satanás, quer ver? Olhe em Isaías 14, 12 a 14. Rapidinho. Ah, não está aí não, né? Acho que está aí na tela? Está. Tá. É aquele mesmo que você botou. Isaías 14, 12 a 14. É aquele mesmo, você chegou a botar aí, jogou na tela. Como você caiu dos céus, ó, estrela da manhã. Alvorada, como foi tirada da terra e derrubava as nações. Você que dizia no seu coração, subiria aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me sentarei no monte da Assembleia, do ponto mais elevado do Monte Santo. Tem mais? Esse texto aí, irmãos, subirei mais alto que a mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Esse texto aí está se referindo a quem? A Satanás, ao diabo. Satanás, a Lúcifer. Que ele quis ser igual a Deus. E aqui ele é chamado estrela da manhã. Agora vamos para Apocalipse 22, 16. Eu, Jesus, enviarei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e a descendência de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Amém? Palmas para Jesus. Irmãos, essa estrela, que na realidade, cientificamente, é o planeta Vênus. Você sabia disso? Quando você olha para o céu, que já está amanhecendo, quando as outras estrelas já foram embora, não estão nem mais brilhando, você vê essa estrela, entre aspas, brilhando. Não sei se você já reparou no céu. As outras, né, já está amanhecendo. 4 horas da manhã, 5, 6, e você olha, rapaz, que estrela é essa que ainda brilha? Diga para quem está ao seu lado, é a estrela da manhã. É por isso que deram o nome dela de estrela da manhã. O brilho mais forte dela não é à noite, é amanhecendo, quando o sol já está saindo. E mesmo com o sol, dá para ver o brilho dessa estrela. Jesus é a estrela da manhã. Palmas para Jesus, glória a Deus. Então é por isso que Jesus é chamado de estrela da manhã. Satanás é uma falsa estrela da manhã. Não é estrela da manhã coisa nenhuma, é um falso. A verdadeira estrela da manhã é Jesus, amém? Vamos ficar em pé? Glória a Deus. Então, irmãos, o que é que a gente aprende aqui hoje? Temos cuidado. Cuidado com o bode Judas, viu? Cuidado com o bode Judas. Vamos crescer na fé, amém? Não fique parado não, amém? Fica parado não. És a nossa estrela da manhã. Essa é dos anos 80 também. Cordeiros, tu que nos trouxe a paz, em tuas mãos. Resposta. Resposta a todo aquele que clama. Vamos adiante. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a estrela da manhã, de novo. És a nossa estrela da manhã. Cordeiro, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. em tuas mãos está todo vencer. Resposta. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor.
Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu poder. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos novamente. Te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Amém. Glória a Deus. Ele é a nossa estrela da manhã, viu, irmãos? Glória a Deus. Palmas para Jesus.